mexe, a gente se depara com memes na internet sobre mães que dão colo. A gente separou uns para te mostrar agora. Vamos conferir comigo esses memes? Olha aí. Você dá colo para sua filha? Querida, eu tive filha para dar colo. Se fosse para deixar no chão, teria comprado um tapete. Um dos memes que a gente encontra na internet que a Vasti Lauers pegou pra gente. O bebê vai ficar mal acostumado se você pegar no colo toda hora. Aí vem essa frase que a gente não consegue nem, nem ler, mas assim, é tanto palpite, né? É tanto palpite na vida alheia. Então, é um dos memes que a Vasti separou para você. Acho que tem outro também que nós vamos conferir juntos aqui. Mas por que seu bebê não sai do seu colo, hein? Se bebês não precisassem de colo, nasceriam andando, não acha? São os memes que a gente tem aí na internet justamente sobre esse tema que nós vamos falar agora, sobre colo. Enfim, a gente pode até rir, mas é uma situação que chateia muito as mães quando se deparam com esse tipo de pergunta ou de piadinha, né? Afinal de contas, existe limite para esse colo? Existe colo demais, colo em excesso? A gente convidou a psicóloga Lívia Alvarenga, que está aqui comigo, para conversar sobre isso com a gente. E claro, você pode participar. Tá com o seu bebê no colo assistindo a Manhã Total? Então manda uma mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 99897.000. Tem limite para colo, Lívia? Não. Não tem? Não tem limite. Ah, o menino fez 2 anos, acabou, não precisa de colo mais. Não. Tem isso não é não, assim, né? Não, não é assim. Uhum. O que a gente fala hoje, quando os pais engravidam, eles descobrem que não existe um manual, né? Verdade. E aí, como criar um filho? Então, tem muitos pais que buscam alguns livros, né? Alguns auxílios, que têm alguns dados científicos muito antigos, que falam que a criança não precisa de colo, que você tem que colocar limite, que você tem que criar uma rotina desde que nasce. Mas quando a gente olha para o desenvolvimento de uma criança e a gente for olhar para a estrutura de desenvolvimento fisiológico dela de 0 a 1, e toda a questão cognitiva e emocional que vem junto com esse pacote, a gente descobre que não existe regra. Então, como que eu vou fazer uma criança dormir 8 horas numa noite se ela não tem isso dentro dela? É uma construção dentro dela. Como que eu vou fazer a criança parar de chorar sem dar o colo? Como que eu vou manter ela numa certa distância para que ela entenda que ela não precisa me acessar? É quase que impossível fazer isso com o bebê. Então, a gente tem algumas teorias da esterogestação, que fala dos 3 primeiros meses, que é uma extensão do processo gestacional, a importância da criança ficar pele a pele, no colo da mãe, né, de ouvir os batimentos cardíacos, os sons sonoros da mãe, né, o som do coração, o som do estômago, no intestino funcionando, para acalmar a criança. E hoje nós temos dados científicos que falam que a criança, quanto mais ela recebe esse afeto, esse colo, esse carinho, mais calma ela tende a ser, mais tranquila, tem mais facilidade de socialização e ela se sente mais confiante no mundo. Então, tem feito algumas pesquisas longitudinais que foram feitas com essas crianças e se perceberam que as crianças que recebem mais contato físico com os pais, elas têm uma tranquilidade maior em lidar com a vida na fase adulta. Na fase adulta. Isso significa, né? Porque é aconchego, é o calor, é isso que você falou, essa extensão, né? Do momento da gestação ali. Elas ficam mais amorosas? Elas sabem lidar mais com o amor? Sem dúvida. São crianças mais dadas, né? Ela não tem medo do outro, ela chega, ela abraça, ela chega, ela beija. Então, às vezes, os pais ficam tentando adequar a criança, né? Ai, chegou no lugar, a criança tem que cumprimentar todo mundo. Deixa a criança à vontade, no tempo dela ela vai, se ela quiser. Entendeu? Entendi. E isso ela consegue. E você percebe que a criança que ela recebe esse colo, que é garantido para ela o direito da individualidade, ela está mais disponível, né? Para se interagir com o outro e de uma forma mais segura. Então, a gente fala da segurança no mundo. A criança se sente segura no mundo. Porque o primeiro mundo dela é a mãe e o pai. É a mãe e o pai. E aí, dali para frente, ela se sente mais segura. É claro que a gente tem que entender que o colo é extremamente importante, mas a gente tem que dar o espaço para a criança desenvolver também. Então, por exemplo, essa gestação é de 0 a 3 meses.
Ah, então a partir de 3 meses eu não vou dar colo mais pro meu filho? Vai, mas eu também preciso colocar ele num tapetinho, colocar uns brinquedos em volta e trazer para a criança esse desenvolvimento. Que às vezes o medo da mãe de não estar dando afeto suficiente, ou medo de que a criança possa se machucar, ou medo de que pode acontecer com ela, impeça que essa criança também desenvolva em outras habilidades. E o colo, o carinho, o afeto dos pais é justamente para dar segurança para a criança desenvolver. Para que ela possa ir para o mundo. Para que ela possa ir para o mundo. A gente vai fazer uma pausa com a Lívia aqui, né? Para falar mais de colo de mãe, nós conversamos com 3 mães. Cada uma com filhos de idades diferentes. Mas o colinho não falta. E é bem cedinho, ainda com sono, que a Antônia já procura o colo da mãe. Lugar certo de receber carinho, independentemente do momento ou da situação. Eu sempre tive esse negócio que menino pequeno, não importa o motivo do choro. Porque se tá chorando, eu acho que tá com falta de alguma coisa. Ou ele quer carinho, ou ele quer chamar atenção. E é uma coisa que você faz tão rápido, né? Um colinho, um afagozinho, logo para de chorar. Então, nunca sofri com isso. Dou colo a hora que precisar. Com a filha de 4 anos no colo, Carolina conta que já foi julgada por ainda fazer isso com a Antônia. Desde por causa do mamar, né? Porque todas as mães amamentam no máximo os 6, 8, máximo 1 ano. E eu continuei dando esse mamar. Então, aquela menina grande, pendurada, né? Não era aquele negócio, carregava dando mamar, mas vinha pra cima, mãe, que mamar. Eu dava mamar. Então era o colo. As dores nos braços e nas costas podem até ser um sinal de cansaço para uma mãe. Mas a Julie revela que colo também é uma proteção para a Heloísa, de 5 meses. Ela tá aqui comigo, então eu sei como é que tá, eu sei o que tá acontecendo. E acaba que, querendo ou não, mesmo que ela fique um pouquinho manhosinha, dá o colinho, ela para de chorar. Então eu acho que ela se sente mais confortável, protegida. E se ela tá bem, eu tô bem também. E tem mãe que compartilha o famoso colo. No caso da Josi, o colo é dividido entre os 3 filhos. E ela diz que o amor é o mesmo para cada um. Eles gostam muito de colo, todos os 3, né? Mesmo o maior, que tem 7 anos, é um menino grande, né? Eu pego muito ele, fica o pé lá no chão, né? Minha coluna que não agradece muito, mas é muito bom. Carinho que para Josi é importante, que veio da família e que hoje ela passa para os filhos. Eu venho de uma família muito afetiva, recebi muito colo e eu sou assim também. Eu acho que segui muito minha intuição. E faz parte. Né? Faz parte. Eu acho que para ser mãe não tem muita receita, né? A gente quer sempre acertar, mas às vezes erra, né? E o mais importante de tudo, acho que é o carinho. Eu acho que essa cena resume tudo, Lívia. Que coisa linda isso, né? E sabe o que eu estava me lembrando, gente? Que eu, minha irmã Joana, deitava no colo da minha avó. Porque é aquele momento de comunicação amorosa plena, não é? Isso mesmo. Né? Tem uma amiga nossa aqui, a Lívia Helena, sua xará. Minha filha tem 2 anos e meio, amamentei até 1 ano e 6 meses. Fiquei com ela até os 2 anos, depois ela foi trabalhar. Da cola até hoje, sempre fui carinhosa com ela. Hoje ela dá esse retorno, ela trouxe isso para você. Ela abraça, beija e fala te amo todos os dias. Isso mesmo. Né? Exatamente. Quer dizer, aquela mãe disse pra gente, acho que foi a Josiane, tenta acertar, erra, mas assim... Você vê o resultado, mas não é imediato. Quando você tem um filho, o resultado nunca é na hora daquele momento que você está ensinando. Então, a sua convicção enquanto mãe tem que ser muito maior, porque você não vai colher nada a curto prazo. É uma colheita a longo prazo, é uma colheita quando a criança estiver desenvolvendo uma certa maturidade para demonstrar aquilo que ela recebeu. Então, às vezes, os pais ficam muito angustiados com isso, né? Quando que vai acabar essa fase? Não vai acabar. Você vai vendo o resultado que você está plantando ao longo que a criança vai desenvolvendo. Vai ser, o que você disse, ao longo prazo. É a longo, né? prazo. A longo prazo. A Suelene de não é Suelene, não, esqueci aqui o nome dela. Suzilene, isso mesmo. A neta dela tem 2 anos, gosta muito de colo, mas a mãe dela é muito brava, tá achando a menina muito carente. O que você pode dizer para a Suzilene? Sim, geralmente o que acontece? A gente educa os nossos filhos dentro do que a gente consegue.
Então, às vezes, o pai e a mãe não é que ele não queira ser afetivo. Às vezes, as circunstâncias da vida ou o que ele recebeu na própria infância influencia muito a atitude dele com a criança na fase adulta dele. Então, circunstâncias da vida, eu sempre falo isso para os pais. Às vezes, as circunstâncias da vida nos levam a criar certas frustrações com os nossos filhos, que também não é ruim, entendeu? Mas a gente tem que ter um termômetro de saber que, olha, tá difícil demais, então eu preciso me encontrar, porque essa criança também precisa. E aí, ali criar um instrumento interno de solução. Mas se ela tem uma avó que já está percebendo todo esse movimento, ela ainda recebe. Porque a criança, ela se abre para o mundo e ela coloca figuras de apego que substituem as figuras principais. Às vezes a mãe não está conseguindo dar, mas se a avó consegue, está tudo certo. Então eu sempre falo, é que a gente precisa das famílias. Porque às vezes a mãe está numa situação que ela não consegue, mas a avó consegue, o pai consegue. E geralmente a mãe é mais superprotetora. Então às vezes ela precisa desintoxicar dessa superproteção da mãe e receber um outro tipo de afeto. Então tudo é válido para a criança. E no caso, a gente falou do pai, né? Falou da mãe. E quando as pessoas chegam e te questionam, como a gente mostrou esses memes na internet, o que a mãe, o que o pai, ou a avó, enfim, quem tiver com a criança no colo, o que dizer? Como reagir nessa situação? Porque machuca, né? Machuca. Sabe, eu vou ser bem sincera com você, Mônica. Eu sou mãe, tenho 2 filhos, amamentei os 2, até a minha filha mais nova até quase 3 anos, o mais velho até 3. E as pessoas questionam. Quem é a mãe? Quem é o pai? Quem é o responsável por aquela criança é que sabe. Então, quando as pessoas falam, não leva tão a sério, sabe? Eles não sabem o que eles estão falando. Porque uma mãe, hoje em dia, quando ela se prepara para ser mãe, ela simplesmente não vai ter um filho. Ela vai pesquisar, ela vai estudar, tem muita coisa na internet, tem muitos assuntos. Então, assim, ela vai mergulhar a fundo no que ela entende como melhor. E ela vai dar o melhor dela. Eu sempre falo, eu não conheço uma mãe que não deu o seu melhor. Então, ela tem que ficar confiante de que ela está fazendo o melhor dela e que aquele outro não é responsável pela criança dela, não sabe o que é ser a mãe daquela criança. Exatamente. E é ela quem sabe. Então, ela precisa entrar em paz com tudo isso e dizer, tá tudo certo. Pronto, bem resolvido. Conselho de psicólogo, conselho de mãe, eu diria. Isso, exatamente. Essa é a Lívia Varenga com a gente aqui hoje no Manhã Total, falando sobre o colo, né? Não tem limite. Não tem. Não tem. E nem o amor tem limite. Não tem limite. Né? Obrigada, viu, Lívia? Obrigada. Boa semana para você. Para você também. Obrigada.